Judiciário de Mato Grosso inaugura hoje o programa Memórias do Poder Judiciário de Mato Grosso, projeto da Escola Superior da Magistratura, desenvolvido pela atual gestão para resgatar e preservar a história da atuação daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício do ensino de juízes e juízas mato-grossenses. Nosso primeiro entrevistado hoje é o desembargador Márcio Vidal, magistrado há 35 anos e com uma longa história com o ensino de juízes e juízas da Justiça Mato-Grossense por meio da ESMAGES. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso em 1982, fez crédito mestrado em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo e especialização em Direito Público pela Universidade Estácio de Sá. E atualmente faz mestrado em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, curso que é oferecido pela ESMAGES. Além do desembargo, é membro titular do Conselho Administrativo da ESMAGES e professor voluntário da UFMT desde 2017. Tem grande experiência também como administrador judiciário, tendo em vista ter ocupado os cargos de presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, de vice-presidente e de corregedor-geral da Justiça do TJMT. Também já foi diretor-geral e vice-diretor da ESMAGES. Possui 3 livros publicados, os quais podem ser encontrados no site da ESMAGES, que é abrigado no portal do TJ. Também publicou alguns artigos e vários deles em meios de comunicação nacional. Desembargador, seja muito bem-vindo a esta sala virtual e ao programa Memórias do Poder Judiciário de Mato Grosso. É uma alegria estar aqui nessa estação de outono, em companhia de vocês, aqui em especial da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, colega de tribunal e também da Câmara de Direito Público e Coletivo. Eu quero agradecer a oportunidade dada pelo colega desembargador Marco Machado. Nós somos companheiros de algumas, juntamente com a desembargadora Helena, no Instituto de Direito Processual Civil, né, onde realizamos alguns seminários, e também tive o prazer de tê-lo como promotor de justiça quando eu atuava na Vara da Fazenda Pública da comarca da capital. E tive um grande amigo, o pai dele, né, desembargador, o doutor Talabini, que foi juiz em Rondonópolis. Depois ele veio promovido para Cuiabá, onde chegamos a conviver um certo período até ele aposentar. Então, isso é um momento de alegria, né, embora tenhamos um quadro adverso nacional, melhor, no mundo, né, que é a pandemia, mas é uma alegria sempre falarmos sobre a academia. Está conosco hoje aqui também a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, vice-diretora da ESMAGES e idealizadora do projeto. Como vai, desembargadora? Muito bem, Fernanda. Como é que está todos aqui? Desembargador Márcio, a toda a equipe, né, deste programa. Primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo ao desembargador Marcos Machado, né, o diretor da ESMAGES, que abraçou essa ideia, aceitou, né, e a está implementando, né, e estamos inaugurando hoje com a entrevista do desembargador Márcio, né. Esse projeto de resgate da memória da escola é muito importante, né? Temos que saber as nossas origens, de onde nós começamos e para onde a gente vai também. Eu também agradeço muitíssimo ao desembargador Márcio por ter aceitado o nosso convite, né, de estar conosco nesta tarde, conversando sobre a educação, né, a educação dos magistrados, né, de todos nós neste estado de Mato Grosso. Obrigada, doutor Márcio, por ter aceitado o nosso convite, né. Eu farei algumas perguntas, e as perguntas que eu farei a Vossa Excelência serão perguntas que também o doutor Marcos gostaria de tê-las feitas, né, como eu, e nós fizemos um ajuntamento aí de perguntas, e hoje eu vou tentar fazer todas as perguntas ao senhor. Eu retorno a palavra, Fernanda.
Bom, dito isto, vamos então, desembargador, começar de fato o programa falando do seu apreço pelo estudo. Quando o senhor se deu conta de que era apaixonado por estudar e, consequentemente, por repassar todo o conhecimento que o senhor adquiriu? Bom, eu tive, vamos dizer assim, uma certa vantagem, a exemplo de outros colegas, né, de nascer num lar de um professor. O meu pai era professor no segundo grau, na época. Ele lecionou também quando ele esteve no seminário, né, a cadeira latim e também a língua portuguesa. E quando ele retornou da conclusão do curso de Direito no Rio de Janeiro, ele tornou-se catedrático da Faculdade de Direito do Estado de Mato Grosso. E aí uma longa carreira, quer dizer, você naquele ambiente, né, de um professor e advogado, né, e também, se formos buscar na minha família, do lado materno, eu tive o meu avô, que é corumbaense, e que era professor na zona rural, como também o meu tio, que foi professor. Então, nesse ambiente de academia, de ensino, é que eu fui criado. Embora nós sejamos 7 filhos, o único que seguiu a carreira do magistério fui eu. Mas olha, para mim não tem uma felicidade maior que você estar na academia, né? Onde você pode aprender e poder passar isso para outras pessoas, né? Porque o conhecimento ele não pode ficar retido apenas com uma única pessoa. Essa pessoa ele tem que compartilhar com as demais, né? Isto dessa forma que a gente constrói uma sociedade mais digna. Desembargador, sabemos que o trabalho do senhor dedicado às Esmages começou há muito tempo. Foi diretor-geral das Esmages entre os anos de 2007 e 2009 e depois passou os 8 anos seguintes integrando o Conselho Consultivo. Ou seja, o senhor sempre teve uma relação com as Esmages. Conta pra gente um pouquinho. Há um sentimento, né, pela academia. O professor há mais de 35 anos, porque o primeiro fui professor para depois ingressar na magistratura. Então, sala de aula, para mim, sempre foi um aprendizado, né? Se você pode transmitir alguma coisa dos alunos, eu acho que você aprende mais com os alunos, né? Então, essa relação, ambiente de família, do meu pai professor, né? Enfim, toda uma ascendência também dedicada à carreira do magistério, né? Eu tenho uma irmã que é pedagoga, né? Então, tudo isso, e aí com a minha vinda como juiz substituto de segundo grau para o tribunal, eu aproximei imediatamente da escola. Nós estávamos naquele momento de uma transição, porque a escola, na verdade, ela era da associação ou era da instituição. E com a emenda 45 de 2004, com a obrigatoriedade para fins de promoção e de ingresso à magistratura, o início da carreira, a realização de cursos de formação e aperfeiçoamento, né? E também, nesse momento histórico, veio a criação da Infam, eu fui convidado para trabalhar na organização, na reestruturação da escola. E daí começamos um trabalho numa comissão, né, composta pelo desembargador Paulo da Cunha, e se me falha a memória, também o desembargador José Silvério Gomes.
e começamos a minutar um projeto de lei, uma lei complementar, para que fosse levado ao plenário do Tribunal de Justiça e, após aprovado, que fosse encaminhado à Assembleia Legislativa. E nisso tudo começamos, então, portanto, a aproximar da escola e diretamente já envolvido com a escola. E aí eu fui convidado a concorrer ao cargo de diretor da escola. Aí foi quando eu me candidatei e o desembargador Rui também foi o vice. E aí, na segunda gestão, nós invertemos. Ele passou a ser diretor e eu passei a ser o vice. Ok, eu vou aproveitar esse gancho, então, das imagens e já vou passar a palavra para a desembargadora Helena, que também quer fazer uma pergunta para o senhor. Por favor, desembargadora. Bem, desembargador Márcio, o senhor começou dizendo que com a emenda constitucional 45, lá em 2004, né, a emenda ela obrigava os tribunais a criar cursos preparatórios para os novos juízes. E a gente não tinha uma escola, porque a escola estava lá na AMAN. Mas essa escola que estava na AMAN, nós sabemos que a SMAJ começou no Tribunal de Justiça lá em 84, depois ela passou a funcionar na AMAN, que é a Associação dos Juízes, finalmente ela retornou, por conta disso que o senhor falou, ao tribunal. Hoje a AMAN tem a própria escola dela, que nós chamamos de EMAN, né? Então, primeiramente, eu pergunto a Vossa Excelência, quem teve primeiro a ideia de criação da SMAJ? E em qual formato ela nasceu? Ela era para capacitação de juízes, ou ela era para preparatório para novos juízes? Ou seja, como nasceu a SMAJ? Quando e por que ocorreu esse fenômeno também da ida da SMAJ para a AMAN, da SMAJ para a AMAN e também o retorno ao tribunal. E como Vossa Excelência vê o fato de existirem duas escolas, a SMAJ e a EMAN, uma lá na Associação dos Juízes e uma ligada ao tribunal. E aí eu gostaria que o senhor contasse para nós, senhor que vivenciou o início da escola lá nos idos de 84, conte para nós como que foi tudo isso. Bom, na verdade, o embrião da escola, nós tínhamos já em 1977 a escola do Rio Grande do Sul, a escola de Minas Gerais, e tinha mais 4 estados da federação que tinham as suas respectivas escolas. Paraíba, São Paulo não tinha, Rio de Janeiro não tinha, só para mencionar aqui os grandes centros. O grande centro mesmo era Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. O Paraná também tinha escola. Tá? Em 1984, o desembargador Benedito Pereira Nascimento, que à época era professor titular da Universidade, da Faculdade de Direito da Universidade de Mato Grosso, portanto ele tinha uma experiência em sala de aula. Ele deu início às tratativas com a Universidade Federal para a realização de alguns cursos de formação para os magistrados. Isso em 1984. Em 1985, quando a nova diretoria assumiu, o presidente era o desembargador Hernani Vieira de Souza, este apresentou ao tribunal um projeto de criação da escola da magistratura. Aqui nós conhecemos a SMAJ. E ela começou de forma muito tímida na própria estrutura do Tribunal de Justiça. Havia uma secretaria, o primeiro diretor foi o desembargador João Antônio Neto, que nós sabemos. Depois o doutor Agnello também foi diretor, depois teve o colega doutor Manuel, também Ribeiro, que foi diretor, enfim, aí vieram os outros diretores, e tinha a secretaria que funcionava no Tribunal de Justiça,
E as aulas eram ministradas no Salão Nobre do Tribunal de Justiça. Então, isso se deu em 6 de setembro de 1985. Portanto, no final do inverno daquele ano, foi criada a ESMARGE. Ela nasce, né, esse núcleo dela, pelas mãos do desembargador Hernando Vieira de Souza e os seus pares à época. Essa escola, ela tem uma situação interessante, porque conforme o presidente da AMAN, ele puxava essa escola, quando era desembargador, ele puxava essa escola para a associação. Então, aí a ESMARGE era como se estivesse vivendo um estado de nômade. Ora ele ia, conforme o diretor, conforme os interesses da administração, ora ela ia para a associação, ora ela voltava para o Tribunal de Justiça. Tá? Isso foi por muitos anos, foi de 1985 até o ano de 2006, por conta da emenda constitucional 45 de 2004, que criou a Infam e obrigou que todos os magistrados, quer dizer, ingressando na magistratura, você tem que fazer o curso de formação e de aperfeiçoamento durante toda a carreira. Bom, no momento em que tivemos essa emenda à Constituição, eu levei a minha preocupação ao desembargador Paulo Lessa, que era presidente do tribunal. Falei, olha, não dá, porque ele tinha me indicado para que eu fosse cuidar da escola na associação. Eu disse, olha, o Tribunal de Justiça precisa institucionalizar essa escola, por força da emenda 45. Daí foi quando o desembargador Jurandir de Lima, então presidente do tribunal, tá, me nomeou, juntamente com os outros colegas, o desembargador Paulo da Cunha, o desembargador José Silvério Gomes, para elaborar a minuta de uma lei complementar, criando a escola como instituição. E assim o fizemos. Foi levado ao Tribunal Pleno, aprovado à unanimidade, encaminhado o projeto da lei complementar para a Assembleia Legislativa e foi aprovada em novembro de 2006. E logo a seguir, precisaríamos começar os trabalhos. Aí foi quando eu entrei em cena, sendo escolhido como diretor da escola, o primeiro diretor da escola institucionalizada, o desembargador Rui Ramos como vice-diretor, compondo o conselho administrativo, o primeiro conselho administrativo, o desembargador Mauro José Pereira, o desembargador Omar, o desembargador, se me falha a memória, José Silvério, o juiz substituto da época, o doutor Bianchini, e a doutora Clarice, à época, como juíza substituto. Então, essa era a composição desse conselho. E, obviamente, que começamos imediatamente. Daí, a escola participou da criação e instalação do Colégio Permanente de Diretores das Escolas do Brasil, da Magistratura do Brasil, que foi no Rio de Janeiro, por sugestão de um colega, na época, era diretor da escola lá do Rio de Janeiro. E aí começamos a participar de vários encontros pelo Brasil, né? Cada 3 meses era um determinado lugar, e aí foi construindo a escola até a inauguração do espaço, porque até então a escola não tinha o seu próprio ninho.
Então, com a inauguração desse espaço hoje, que é a Escola dos Servidores, onde abriga também a ESMAGE, então a ESMAGE passou a ter o seu próprio ninho, né? E daí começamos a realizar vários cursos, seminários, inclusive foi assinado, celebrado o primeiro um convênio com a Fundação Getúlio Vargas para uma realização de um curso de pós-graduação, mas em especialização, que foi o de administração, de gestão do Poder Judiciário. Ainda aí, nesse momento, bem antes, na verdade, em 2004, começamos as tratativas juntamente com o desembargador Antônio Rulli Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. À época, o Ricardo Lewandowski era desembargador lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, quando eu conheci, e começamos um processo de implantarmos o mestrado profissionalizante na nossa escola. Fomos até a reitoria da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, fizemos reunião com a reitora, fizemos reunião depois no ambiente do coordenador do curso de pós-graduação, o doutor Paulo de Barros Carvalho, na época, coordenador do curso, com o objetivo de nós celebrarmos um convênio para a realização desse mestrado. E isso, obviamente, nós encontramos alguns obstáculos, como é natural, tudo que é novo, né? Às vezes, determinadas pessoas interpretam de forma equivocada, ofereceram resistência no seio da CAPES. Então, isso não conseguimos, à época, concretizar esse curso. Então, foi, de uma certa forma, uma frustração. E, graças a Deus, 17 anos depois disso, a colega, a desembargadora Maria Ortiz Knaip, implanta o mestrado acadêmico na ESMAGE, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, vejam, senhores, que é uma luta, né? Cada um dá a sua contribuição. E ao final vai se escrevendo a história da escola. Hoje a escola é institucionalizada. Muito bem. Qual a diferença dela para a escola da associação? É brutal. A escola da associação é de natureza privada, né? Ele tem os seus objetivos também de formação, de integração, mas a finalidade de formar e de aperfeiçoamento, que tem como base para fins de promoção na carreira, esta é única, exclusiva da escola institucionalizada hoje, que é a ESMAGE. Então, é dessa forma que foi construída, que foi pensado. Na verdade, foi por uma imposição constitucional, né? Da emenda 45. Então, aí nós não tínhamos outra saída. Agora, a associação nada impede dela prosseguir na sua tarefa, né? Em termos associativos, de propiciar estudo perante os seus associados. Mas a instituição, ela está reservada à ESMAGE, que foi criada pela Lei Complementar de novembro do ano de 2006. Professor, né? Ok. Vamos falar agora sobre a outorga da medalha de mérito, desembargador Mauro José Pereira, que foi uma proposta que partiu do senhor para homenagear aqueles que têm trabalhos relevantes ao ensino de magistrados. Como é que foi a idealização desse projeto, professor?
A respeito da medalha, isso foi até um diálogo com o desembargador Antônio Rulli, que nós éramos muito próximos, a exemplo da desembargadora Helena, né? E ele era um apaixonado pela academia, tanto que ele foi presidente e acabou falecendo no cargo de presidente do Colégio Permanente de Diretores das Escolas da Magistratura, e a eleição dele foi lançada aqui em Mato Grosso, precisamente em Chapada dos Guimarães. E o Rulli era uma figura que ele tinha um amor por esse território, já que ele nasceu, o primeiro ar que entrou no pulmão dele ocorreu em Três Lagoas, na divisa com o estado de São Paulo. Então ele tinha um apreço muito grande pela escola da magistratura do estado de Mato Grosso, a exemplo de outras tantas escolas do Brasil, né? Ele sempre estava presente. E aí, conversando sobre a questão da medalha, entendemos, em diálogo com o Conselho Administrativo, entendemos que seria interessante e justo homenagearmos o desembargador e professor Mauro José Pereira, né, que lecionou há mais de 2 décadas também na Universidade Federal de Mato Grosso, alcançado pela idade compulsória, né, na aposentadoria compulsória. Então, é um exemplo, né, de professor, um exemplo de magistrado. Então, a medalha teria que ser, obviamente, ser emprestada no nome de uma pessoa que tem uma autoridade, né, em todo o estado de Mato Grosso, uma história, né, viva e muito bem escrita, né, na academia, como eu disse, também na magistratura. Então, foi por essa razão que nós sugerimos o nome do desembargador, professor Mauro José Pereira. Quando o senhor foi aprovado no concurso da magistratura, lá em 1985, não era muito comum a instituição investir no conhecimento dos juízes e das juízas que iam para o interior. Hoje é diferente. Hoje o Judiciário oferece o curso oficial de formação inicial, o COF, para todos os juízes substitutos. Então, eu aproveito para perguntar, em algum momento, houve algum momento em que o COF fez falta para o senhor lá no interior, no início da carreira? Ninguém nasce pronto, a gente se faz, né, com grandes esforços, dedicação, disciplina, né? É lógico que naquele momento histórico não se pensava na realização de um curso de formação prévio, né, para os magistrados recém-nomeados ao honroso cargo de juiz substituto. Sentimos dificuldade? Com certeza, uns mais, outros menos. Em particular, obviamente, que eu senti dificuldade, né? Se tivéssemos um curso previamente de formação, né, à magistratura, né, teríamos evitado alguns arranhões, né, no curso inicialmente da carreira, né? Mas hoje a realidade é outra, né? Nós estamos no século XXI, a jurisdição hoje está a se exigir muito mais do que outrora, né? Lá era uma jurisdição mais fria, era jurídica só, hoje não. Essa jurisdição ela é social, ela é política, né? Ela é administrativa e requer, mais do que nunca, um preparo muito maior, né? Um substrato maior, mais consistente para o desempenho da sua atividade judicante. Então, hoje, o recém-aprovado no concurso para a magistratura, recebe o título de juiz substituto, ele vai passar necessariamente pela escola
por 3, 4 meses, isso vai variar de acordo com a administração da escola, né? Onde ele não vá cru, né? Como nós fomos lá nos idos de dezembro de 1985. Você está aqui tomando posse? Não fomos nem recepcionados, né, pelo tribunal, foi a diretora que nos deu posse. Vocês vão, está aqui, a sua comarca é aqui é colar, etc., e vão para lá. E aí coincidiu também com o ano seguinte, em 1986, com o recadastramento eleitoral, né? Todo um refazer da inscrição, né, como eleitor, né? E, quer dizer, não recebemos, mas graças a Deus conseguimos vencer as nossas dificuldades. Eu acho que hoje dificilmente conseguiríamos vencer no atual estágio em que encontra a sociedade, né? A sociedade é plural, requer um substrato, um preparo para essa jurisdição, como eu disse anteriormente, muito maior, muito mais consistente do que foi a época em que nós tomamos posse. Professor, além do curso inicial, que é do qual a gente estava falando agora, a escola oferece também um ensino continuado, pós-graduações e até mestrado, né? Do qual o senhor, inclusive, faz parte, integra uma turma. Só que atualmente, com a pandemia, todos esses cursos e outros eventos da instituição, a gente sabe que tem ocorrido de forma virtual, tudo à distância. Como é que o senhor imagina esses cursos assim, de tamanha relevância sendo ofertados assim, de forma online, virtual? Como é que o senhor vê esse progresso e essa adaptação que, na verdade, nos foi imposta, né, professor? Eu digo sempre, graças a Deus, que nós estamos vivendo na era da tecnologia e da informação. Se não estivéssemos vivendo este momento, com certeza nós não estaremos cursando um mestrado, a nossa atividade jurisdicional não estaria sendo desempenhada da forma como está, plenamente, né? Então, tudo que é novo, obviamente que você tem uma certa dificuldade. Mas a nossa geração, Fernanda, ela, graças a Deus, ela até teve a oportunidade ímpar, que nós saímos praticamente do despachar processo manuscrito, passamos por uma máquina de datilografia, depois passamos para um computador, né? E hoje vivemos numa era da videoconferência, né? Onde nós continuamos desempenhando essa atividade. Então, isso aí é muito rico de aprendizado. O curso de mestrado, eu confesso para você que eu não estou sentindo nenhuma dificuldade no fato de estarmos numa plataforma digital. Nós não podemos perder, né, o contexto em que nós estamos vivendo, que está sendo construída paulatinamente uma sociedade na plataforma digital e a sociedade na vida física, né? E não é que uma vai engolir a outra, vai fazer com que desapareça a outra, não. Ambas vão ter que conviver. Quer que você goste ou não goste, elas terão que se conviver, né? E essa sociedade, nessa plataforma digital, quantos e quantas profissões. Eu recordo, na época do meu avô, ele nasceu, ele tinha uma profissão, ele levava a cabo essa profissão até o fim dos seus dias. Hoje, ninguém que nasce, nem nós dessa geração passada, temos condições de levar o nosso conhecimento que nós aprendemos na faculdade, né, desembargadora, na faculdade de Direito, levar isso até o final. A gente tem que, todo instante, estar fazendo cursos de aperfeiçoamento, procurando estudar o conhecimento, porque o conhecimento é que vai nos tirar dessa escuridão. O conhecimento é que vai permitir que nós consigamos resolver os problemas. Porque o que faz o magistrado na jurisdição? Ele resolve problemas, pretéritos. Sempre pretéritos. Então, ele tem que resolver.
E para isso ele precisa estar muito bem preparado. Então não tem como pensar numa magistratura hoje do século XXI sem que esta não se dedique ao conhecimento. E esse conhecimento, nós estamos vendo, a velocidade que está a ocorrer é muito breve os conhecimentos que você adquire hoje. O amanhã, o presente do amanhã é completamente diferente, porque nós lidamos com seres humanos, com vidas humanas, e cada vez mais requer uma agilidade, um discernimento em busca de uma solução que seja consentânea com o ser humano, né? Com a preservação da vida, do bem-estar, da natureza, etc. Ok. Desembargadora Helena, passo a palavra para a senhora, por favor. Muito bem, Fernanda. Vamos pegar o gancho aí do desembargador e vamos fazer uma pergunta em cima disso. Bom, primeiramente eu queria dizer ao desembargador que eu tive a honra de participar da primeira turma da Escola da Magistratura em 1975, em agosto de 1975, né? Eu fui aluna e naquela época eu era aluna não como magistrada, mas como pretendente a magistrada, né? Fiz um curso de 2 anos e meio, né? Valendo como especialização. E foi uma experiência magnífica pelos conhecimentos de professores. Muitos dos nossos colegas viraram magistrados, né? Como a doutora Graciema, por exemplo, né? E a escola, eu também acho que as duas escolas, ESMAJ e IRMAN, elas podem conviver, têm realmente escopos diferentes, né? Apesar de também ser atualização, a IRMAN, mas ela tem um fundo mais congregativo, né, do que a ESMAJ, que seria da capacitação inicial e continuada dos magistrados, né? Mas, desembargador Márcio, eu queria saber de Vossa Excelência como você pensa, entende, assimila a exigência do CNJ e da INFAM em fomentar e criar esses critérios, até quando, até certo ponto impositivo, né, para obrigar o juiz a estudar, né, buscar cursos de nível de pós-graduação, mestrado e até doutorado. Até que ponto nós estamos dosando isso? O que eu quero dizer? Não se discute a importância, a necessidade, a conveniência, né, do estudo permanente que o magistrado tem que ter. O juiz, como Vossa Excelência mesmo falou, a sociedade ela é dinâmica, ela precisa se evoluir, a legislação evolui, toda hora está sendo mudando, nós temos que estar sempre estudando. Quanto a isso, não resta dúvida que o magistrado tem que ter uma vida de estudos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos visto aqui em Mato Grosso, por exemplo, muitos juízes que somente se projetam quando participam de palestras, quando participam de lives, de webinários, né, dão aulas em faculdades. Então, como que Vossa Excelência vê isso? E como vê esses fatos? Deveríamos ter um controle melhor desses eventos? Deveríamos ter uma definição, não mínima, mas máxima de carga horária? Será que, estou dando um exemplo, né? Essas atividades podem ser consideradas também capacitação? Vossa Excelência não acha que deveríamos ter um limite para o juiz nessas questões? Sabe por quê? Será que nós não estamos tirando, quando os juízes ficam só se dedicando a dar aula, a palestrar, a fazer webinário toda hora, em todo lugar, em todo o país? Será que nós não estamos tirando o juiz do foco principal, que é a ser magistrado, trabalhar em sua vara, nos seus processos, né? Será que nós não estamos afastando o juiz da jurisdição? O juiz não estaria mais professor ou mais capacitador do que juiz? É uma pergunta que eu lhe faço. Pois bem, assim, a exemplo da natureza, há um equilíbrio. O universo há um equilíbrio. Não é? Tudo tem a sua razão de existir e de movimentos. O magistrado brasileiro, ele é cobrado no seu aspecto quantitativo, né? Sempre foi quantitativo.
E o qualitativo, ele foi esquecido por um certo tempo. E com a emenda 45, isso mudou, vamos dizer assim, o rumo, que veio em busca de um equilíbrio, o quantitativo com o qualitativo. Como que eu posso produzir bastante se eu não tenho o conhecimento? Né? Agora, não há dúvida que precisamos encontrar um equilíbrio, uma equação na atividade jurisdicional com a atividade do magistério. Eu tenho experiência, e essa foi uma das razões que eu tive que aposentar prematuramente, como professor adjunto da Faculdade de Direito, mas continuo como voluntário apenas numa cadeira, porque eu não quero deixar a sala de aula, né? Eu acho que é bastante útil ao conhecimento, à reciclagem constante, né? Mas precisamos encontrar, não há dúvida, um equilíbrio entre a atividade jurisdicional e a atividade magisterial. Porque, olha, tanto uma como a outra requer horas e horas de trabalho. O professor, por incrível que pareça, para você falar em uma sala de aula, numa sequência de conteúdo, a senhora é professora, sabe disso que eu estou falando. Na sequência de um conteúdo, de uma aula de 2 horas, a senhora leva 6 horas para preparar essa aula. E eu aprendi uma coisa, que eu nunca entro em sala de aula sem fazer leitura. E eu estava incomodado com isso. Será que eu não sou incapaz? Aí um dia, um jantar, na companhia do professor Humberto Teodoro Júnior, e nós conversando sobre a experiência como no magistério, e ele, até uma certa altura, ele disse, eu não entro até hoje, já naquela época, naquele momento, ele estava alcançado já uma idade de 72 anos, mais ou menos. Ele falou, eu não entro na sala de aula sem fazer uma leitura. Então é óbvio, desembargadora Helena, se você tiver uma atividade intensa na academia, a senhora pode ter certeza que a senhora não está cumprindo com as suas obrigações, que é a jurisdição, que é uma atividade principal. Eu acho que a escola tem e pode encaminhar isso numa discussão perante o seu conselho para fazer uma proposta de, como a senhora colocou, que tenhamos uma equação de, no máximo, de carga horária de atividade. Porque eu estou vendo aí no curso de mestrado, agora, olha, leitura, se ela já fez mestrado, sabe, leitura de texto, muitas horas. Não é passar os olhos só. Da mesma forma, dar aula, você tem que ir com o conteúdo, porque são 2 horas de relógio. E você vai ter que levar isso para os alunos, empolgar os alunos, fazer com que eles se sintam motivados a estudar, né? Porque eu sempre tenho em mim, na minha mente, o professor é um guia. O professor que eu me refiro, o de faculdade, é um guia de uma viagem de um conhecimento. Então você tem que tornar essa viagem mais agradável possível. E para se tornar mais agradável possível, você tem que ficar o tempo todo instigando eles a pensarem, a estudarem. Então, precisa sim, desembargadora Helena, precisa ser encontrado um limite. O que é o razoável em termos do juiz magistrado, ou desembargador magistrado, ele pode assumir o compromisso na academia. Tem que ter um limite. Sim. Você com uma carga horária de 40 horas como professor e uma carga horária excessiva na jurisdição, é impossível. Com certeza, uma delas vai ficar comprometida, né? Então, nós precisamos abrir, sim, essa discussão, acho que é a preocupação também do desembargador Márcio Machado, encontrar uma equação que seja razoável, aceitável, você conciliar uma coisa com a outra. A academia ajuda? Ajuda.
ajuda muito, muito. A visão de quem vive numa academia, de julgar, você percebe nitidamente, não é que seja melhor, não é isso. A facilidade de você conseguir interpretar. Você tem uma facilidade maior. Tá? Então, eu acho que precisa, assim, ser trazida essa discussão com seriedade, né? Sem nenhuma ideologia, né? De defender um lado e menosprezar, fazer desdém em relação ao outro. Tem que encontrar um equilíbrio. Porque a vida é assim, um equilíbrio, o nosso corpo é um equilíbrio, como diz, a natureza é um equilíbrio. E essas funções, e que é a única que a Constituição permite que o magistrado desempenha é de professor. Aqueles que têm vocação, que têm interesse, como você vai privá-los dessa oportunidade? Eu acho que não pode, mas ao mesmo tempo também não pode este colega estar sob uma carga horária excessiva e que você sabe, colocou os olhos, você sabe que é impossível você levar as duas a contento. Ok. Professor, o senhor é professor nos dias atuais, e das experiências que o senhor acumulou, presenciou no campo da educação, qual que merece destaque, digamos assim, uma lembrança que o senhor considera bastante significativa? E aí eu já emendo uma outra pergunta também, com relação à capacitação de juízes e juízas, o que o senhor considera positivo e o que ainda precisa, digamos, melhorar, ser aprimorado? Uma certa feita, numa reunião do COPEDEM, eu indagava o desembargador Rulli e o desembargador Marcos Vilas Boas, que é atual presidente do colégio do COPEDEM, se não era a hora de nós fazermos uma investigação no resultado dos cursos feitos pelo magistrado. Ou seja, se o curso que ele está fazendo está ou já reverteu em ganhos para a magistratura. Que não seja só um alimento do ego, né? Da vaidade de obter títulos, mas que seja concretamente aquela sua oportunidade perante a academia, um curso de pós-graduação, né, seja em qualquer nível, você possa reverter, se está revertendo isso para a jurisdição. Ele disse, ainda é cedo, mas precisamos sim, mais adiante, fazermos esse estudo. Eu acho que é agora, já o amadurecimento, nós estamos em 2021, né? Nós estamos já há mais 2 décadas de curso, de realização de curso. Por exemplo, esse curso realizado pela Fundação Getúlio Vargas, de administração, de gestor do Poder Judiciário, melhorou. Quer dizer, o magistrado, na tua função, o mesmo desembargador, quer dizer, na gestão, porque você é um gestor, na gestão do seu gabinete, na gestão, quer dizer, da vara, houve ganho para a magistratura e, consequentemente, para a sociedade. Isso tudo tem que ser, obviamente, discutido, né? Porque só com esses diálogos, com essas percepções, é que nós vamos buscando os métodos novos de aprimoramento, porque senão a vida passa e você não percebe, né, a verdadeira razão, né? Então, a magistratura, ela está caminhando, ela está sendo muito cobrada. Precisamos ter conhecimentos em outras áreas, nós precisamos navegar em outras áreas. Isto é fruto de um momento também que nós estamos vivendo pós-positivismo, né? Então,
há uma necessidade de um refazer, de um reescrever da filosofia, né? E há também deve haver, se despertar, um reescrever a essa jurisdição, como dizia o desembargador Antônio Rulli, a jurisdição universal, né? Ela é universal. Então, ela está sendo demandada, uma demanda, uma pressão muito grande, né? Número de processos, nós estamos lá na Câmara de Direito Público e Coletivo, a desembargadora Helena, é uma avalanche de processos, uma pressão, né? Até que ponto nós estamos conseguindo quer dizer, desenvolver o trabalho, produzindo atos processuais, quer dizer, decisões justas, né? Tudo isso tem que ser questionado. E a escola, eu acho que deve funcionar como um grande laboratório dessas indagações, dessas investigações, né? Eu acho que poderia se pensar na escola ter um núcleo, né, de pesquisadores, de pessoas que realmente sejam talhadas a investigar, a enxergar e propor, porque isto é evolução, isto vai trazer um melhoramento na atividade jurisdicional. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu vou chamar novamente a desembargadora Helena com uma última pergunta para o nosso desembargador, professor desembargador, e já fazer as considerações finais, por favor. E aí, de antemão, eu já peço ao desembargador Márcio que, ao responder, também já se despeça desse bate-papo virtual. Desembargador, a palavra para a senhora. Bom, desembargador Márcio, a pergunta praticamente o senhor já até respondeu, mas mesmo assim eu quero que o senhor frise para mim. O mestrado era uma luta, né, de vários desembargadores do tribunal. Eu lembro que o doutor Hernani também queria, o doutor Rulli é um desembargador lá de São Paulo que era amigo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Em todos os nossos eventos ele vinha e ele nos incentivava a criar a escola, a progredir, né, na parte dos estudos. Então, eu tenho saudades do Dr. Rulli, que infelizmente nos deixou, né, deixou este mundo, né, prematuramente. Mas sempre foi, né, uma meta, vamos fazer o mestrado profissionalizante. E acabou que nós encontramos, né, a doutora Aerotides encontrou o mestrado acadêmico, né, o mestrado acadêmico. Como o senhor vê a necessidade de ter esse mestrado acadêmico para o magistrado? O senhor incentiva? Eu sei que o senhor está fazendo, o senhor é um aluno, aliás, eu parabenizo, né, a essa altura ainda ser aluno de mestrado, né, quem já deu tanta aula, já até aposentou, já é mais mestre do que qualquer coisa, né, mas mesmo assim eu o parabenizo. Então, nos diga, o que o senhor pode falar aos magistrados para que eles possam querer ou não fazer mestrado, principalmente na nossa escola Smarges? Eu acho que o mestrado, o estudar, né, o aprender, é um processo contínuo, né? Não há evolução sem o conhecimento, sem o intelecto, né? Ninguém alcança uma evolução razoável, né, no papel que ele desempenha na sociedade sem o desenvolvimento intelectual. O curso de mestrado, seja ele profissionalizante ou acadêmico, da forma como você vai dedicar a ele, né, ele trará resultados satisfatórios à atividade judicante. Sei que não é uma tarefa fácil, não é. Você conciliar o colega lá no juízo, primeiro grau, tem uma avalanche de processos, tem vários atos processuais para se praticar, né? E ainda lhe restar tempo para fazer leitura, pesquisa. É uma empreitada das mais difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, né? Então, o
mestrado profissionalizante, ele estaria voltado mais à jurisdição, ele estaria mais próximo da jurisdição, né? Mas isso é um tema que podemos, obviamente, enfrentá-lo mais adiante, né? Fazermos um estudo do mestrado profissionalizante com o mestrado acadêmico, qual deles propicia mais ganho ou menos perda para a atividade jurisdicional. Então, é isso que eu disse anteriormente. Nós precisamos de um processo de investigação permanente, de um diálogo permanente nos diversos temas que nos são apresentados. Nós estamos aí, à beira de uma revolução, que falei, a sociedade digital, o direito digital está surgindo, né? Precisamos, e eu incluo também, em estudar o direito digital, né? Porque senão nós vamos ficar equidistante de toda a realidade da nossa atividade. Nós vamos ficar obsoletos. E como eu, você e tantos outros não querem ficar obsoletos, então nós temos que procurar estudar. Quer dizer, ir atrás do conhecimento, né? Esse intelecto é uma das vertentes da vida humana imprescindível, né? Além do aspecto moral, nós precisamos também do intelecto para nos evoluirmos. Eu quero aqui, do coração, não pelo fato de ter sido o primeiro dessa série de resgate à memória da nossa escola, né? Que eu tenho um carinho muito especial, porque eu tenho uma história, a exemplo de outros tantos, uma história de vida, né? Na academia, na escola, a gente passa a ter um afeto, né? A escola. Eu nunca, nenhuma remuneração você tem, né? No entanto, eu sempre digo, sábado, domingo, qualquer dia, quando nós estávamos lá, desembargadora Helena e o desembargador Marco Machado, no Instituto de Direito Processual Civil, nós nos reunimos no sábado de manhã para discutirmos assuntos do direito processual civil, para organizarmos seminários. Isso é um prazer. Quando você gosta, aquilo não torna assim, algo pesado para você. E a escola não é. A escola é algo muito leve. Você se renova, né? Hoje você tem uma pleiade de juízes, hoje, novos, completamente diferente de tantas outras gerações interessados em estudar. Eu vejo lá no curso de mestrado, né? E isso é algo muito saudável. E aí, afinal das contas, vai se construindo uma nova história do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no século XXI. E aí perpassa necessariamente pela academia, né? Eu quero agradecer ao desembargador Marco Machado pelo carinho, pela oportunidade, também a desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, a Fernanda, que esteve aqui conosco, e a paciência, nesse período aqui, dialogamos sobre os fatos ocorridos na nossa escola. Por que nasceu a escola institucionalizada, né? Aqui ela se propôs a fazer. Qual é o papel dela? É o conhecimento permanente. Meu muito obrigado a todos e a todas. Desembargadora Helena, gostaria só de fazer algum encerramento, acrescentar mais alguma coisa? Sim, desembargador Márcio, muito obrigada por essa conversa, esse bate-papo, né? Por nós, eu sei que a gente ficaria aqui a tarde toda, mas o objetivo é realmente conhecer cada diretor, conversar com cada um deles, ver sua experiência. Eu acho que foi muito positiva essa nossa conversa. E entendi várias coisas que aconteceram, que eu não tinha participado, né? E então eu parabenizo o desembargador Márcio, a toda a equipe, e muito obrigada aqui pelo evento. Esta foi a primeira edição do Memórias do Poder Judiciário de Mato Grosso.
Agradecemos aos desembargadores presentes hoje e também à equipe técnica pelo apoio. Até a próxima!